Fala fera, tudo certo? Aqui é o Igor, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, onde dessa vez nós vamos aprender a como validar os formulários que existem nos nossos aplicativos usando o Reactive Forms do Angular. Então se você já gostou da ideia, não esquece de deixar a sua curtida e também se você não tiver inscrito, não esquece de se inscrever aí no canal para dar aquela moral. Além disso, eu também criei uma lista de e-mails onde você pode se inscrever no meu site, que está aparecendo aí na tela, que também está na descrição do vídeo, igorremas.com. É só entrar lá e colocar o seu e-mail e assim eu vou passar a poder te mandar dicas. Toda semana eu estou mandando dicas, conteúdos novos, você sempre vai ser o primeiro a saber dos vídeos novos aqui no canal, você pode mandar sugestões, dúvidas, que eu sempre estou respondendo a galera por lá, e todas as novidades que eu pretendo trazer aqui para o canal e em outros projetos futuros eu também aviso e pergunto por lá. Então se você não quiser perder nada, é só se inscrever lá em igorremas.com, que aí a gente vai ter uma comunicação mais direta e você vai ficar por dentro de tudo, valeu? Então, eu já iniciei um aplicativo aqui, eu iniciei um aplicativo em branco e só adicionei um formuláriozinho mesmo, como você pode ver aqui no HTML, eu adicionei 4 itens, cada um deles contendo um input e um botãozinho bem simples aqui embaixo que seria para simular o botão para quando a gente fosse enviar os dados do nosso formulário. Como você pode ver, eu estou fazendo aqui de uma maneira bem tradicional mesmo, fazendo o binding aqui usando o ngModel, e o binding está acontecendo aqui nesse objeto user que eu já criei aqui também no nosso TypeScript, que ele contém algumas informações que a gente está usando aqui no nosso HTML. Então, como você pode ver, está rodando normalzinho aqui, e agora a gente vai passar a fazer isso de uma maneira mais recomendada, né? Porque se você deixar da maneira que está e for desenvolver seus aplicativos assim, se for 1 ou 2 campos, até beleza para você formatar, checar os dados aqui no seu TypeScript, checar se a validação está de acordo com o que você quer ou não. Mas conforme esses formulários vão aumentando, os campos vão aumentando e os formulários vão ficando cada vez mais complexos, vai ficando cada vez mais difícil para você manipular todos esses dados e fazer uma validação mais precisa do que você necessita. Então, para isso, a gente usa o Reactive Forms, que são os formulários reativos do Angular, que servem para a gente fazer essa validação mais completa, ter dados mais precisos do que a gente quer do usuário, mostrar mensagens de erro, caso necessário, enfim, tudo completinho. E eu vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo como é que se faz. Então vamos começar aqui já importando o módulo necessário para utilizar essas validações. A gente vai usar o Form Builder e os Validators, que fazem parte dos formulários reativos do Angular. Para isso a gente vem aqui no módulo da página onde a gente vai fazer as validações e importa o Reactive Forms Module. Fazendo isso, já podemos salvar e fechar isso daqui e voltar aqui para o nosso home. Perfeito, já vou criar duas variáveis aqui, a fgroup, vai ser responsável por validar o grupo de inputs ali que a gente quer do nosso formulário. Então vai se chamar fgroup, que é um form group. E aqui eu também já vou instanciar o nosso form builder. Então fbuilder Form Builder. Beleza, já salvei aqui e a gente também já pode informar que a gente vai usar esse Form Group aqui nesse formulário. Já deixei até comentado aqui, só para simplesmente descomentar aqui com vocês. E aqui a gente vai informar através da diretiva fgroup, Form Group, a propósito, é igual a fgroup, que é o grupo que a gente acabou de criar ali. Aí nós já podemos salvar. E aí, se você olhar aqui no console, vai mostrar vários erros para você. Por quê? Porque ele está informando que o Form Group espera uma instância de um Form Group mesmo. Porque aqui nós não informamos nenhum Form Control Name. E cada input desse precisa de um controle específico, porque cada um vai ter suas validações específicas. Então a gente precisa informar ali no nosso HTML o nome de cada controle desses inputs para poder manipular eles no TypeScript e adicionar as validações necessárias. Então vamos começar adicionando esses Form Control Names. Já vou até copiar daqui. E a gente vai adicionando aqui. Form Control Name, esse vai se chamar Name, e-mail e Password. E esse aqui de baixo eu vou até deixar comentado porque já eu explico para vocês do que se trata. Voltando aqui para a página, ele vai mostrar mais erros para a gente. Por quê? Porque ele está tentando pegar as informações desses controles que a gente criou, só que a gente só especificou o nome dos controles e não criou lá no nosso Form Group, né? Igual está mostrando aqui na nossa classe. Então a gente tem que voltar lá no TypeScript e informar os nomes que a gente definiu e quais serão os controles deles. No caso, é aqui que a gente vai definir as validações que a gente vai querer para os nossos inputs. Então a gente volta aqui no nosso homepage e aqui a gente vem aqui no nosso constructor e define que this form group é igual a this fbuilder group, né? Porque a gente está criando um grupo de controles. No caso, você poderia especificar um controle que corresponde a um desses inputs separadamente. Porém, é para isso que a gente está usando o Form Builder, porque o Form Builder permite que a gente agrupe tudo isso de uma maneira mais simples, economizando mais código e ficando melhor para a gente poder escrever, para não ter que ficar repetindo código. Então aqui a gente agrupa todos os controles num local só e fica mais organizado e muito melhor. Fazendo isso, como vocês podem ver, isso aqui é um objeto, então a gente vai definir chave e valor. A chave é o nome do controle que a gente colocou aqui, então no caso Form Control Name
que a gente colocou aqui é name. A gente vem aqui e especifica que a chave desse é name. E depois um valor que a gente pode definir um array de valores. No caso, a gente vai definir o primeiro parâmetro é o valor do campo. Aqui é o que a gente quer que tenha lá no input. É como se fosse o value, né? Porque o form group faz esse binding pra gente. Tanto que daqui a pouco a gente já vai apagar esses ngModels daqui. Eu já vou explicar para vocês por quê. E aqui a gente pode deixar tanto vazio quanto nulo. Porque a princípio a gente não vai estar definindo nenhuma informação para esse input. No caso aqui eu vou deixar vazio mesmo. E aí nós já vamos definir os outros dois campos também aqui, para ficar mais fácil. Então o outro é e-mail e password. Então só mudar aqui para e-mail e password. E pronto. Salvando, provavelmente esses erros já vão sumir daqui, vamos ver. Prontinho, os erros já sumiram. Só que tem um probleminha. Se vocês olharem, está aparecendo aqui uma mensagem, né? Uma mensagem indicando que a gente não pode usar o ngModel no mesmo campo de formulário do que um form control name. Porque os eventos do ngModel e ngModel change, né? Que são definidos quando a gente usa o ngModel aqui mesmo, não podem ser usados ao mesmo tempo que as diretivas dos reactive forms, que é o que a gente está definindo. Então a gente tem que remover os ngModels daqui para poder parar com essa mensagem aí, até porque vai ser removido, igual está escrito aqui, vai ser removido nessa versão mesmo, na versão 7, então não vai dar mais para a gente usar. Fazendo isso, o nosso bind vai parar de funcionar, vocês podem ver aqui que os campos estão vazios. E aí como é que a gente faz agora? Como eu expliquei para vocês, esse primeiro parâmetro que a gente define aqui do nosso control é o valor. Então aqui se eu quiser definir meu nome, Igor, é só colocar aqui, salvar e vocês vão ver que agora o input nome vai receber esse valor. Então é a partir daí agora que vai acontecer o nosso binding. Pode até ver aqui que já está aqui certinho. Nesse caso, como eu já tenho um objeto criado aqui em cima, eu vou pegar essas informações daqui. Então eu vou vir e vou substituir aqui this user name, this user email e this user password. Pronto, já está funcionando certinho. E agora aqui no botão enviar, a gente quer pegar os dados aqui do nosso formulário para a gente ver o que a gente está recebendo. E também para mostrar para vocês como um bind realmente acontece. Tanto que se eu alterar aqui e clicar em enviar e vou mostrar o objeto aqui para vocês, vocês vão ver que vai estar completinho com todas as informações. Para fazer isso, a gente vem aqui, ó. Vocês podem ver aqui no botão, eu tenho um evento aqui que eu chamo o método submit form, quando eu clico no botão. Então o método já está aqui e eu vou dar um console log do this fgroup value. Nesse caso, essa propriedade possui o valor do formulário. Então todos os campos de lá vão aparecer aqui pra gente. Vocês podem ver aqui, ó, tá Igor. Eu cliquei em enviar e mostra aqui pra gente bonitinho o objeto. Se eu vier e alterar alguma coisa aqui, qualquer coisinha, clicar em enviar, ele vai mostrar aqui pra gente também. Então, vocês podem ver que o bind está funcionando normalmente, igual como se fosse com o ngModel, só que a gente tem que fazer essa pequena alteração, até porque não faz sentido usar o ngModel e um form control name ao mesmo tempo, porque podem ocorrer incompatibilidades e até mesmo porque vai ser removido nas próximas versões do Angular. Então, beleza, já está praticamente funcionando. Só que ainda falta a gente fazer algumas validações. E o que eu vou fazer com vocês? Nós vamos aprender a fazer as validações dos campos. E caso os campos não estejam validados, a gente vai deixar o botão desabilitado. Se tiver tudo certo, o botão vai continuar azulzinho. Senão ele vai ficar mais apagado. E aí também, no finalzinho, eu vou mostrar para vocês como mostrar mensagens de erros personalizados aqui em cada campo, caso eles estejam inválidos. Para fazer isso, a gente vem aqui, ó, se você olhar, deixa eu até dar um this fgroup aqui para mostrar para vocês. Ele tem uma propriedade chamada valid. Aqui nesse valid, como você pode ver, ela retorna true se o controle passou em todos os testes de validação, senão ele vai retornar false. E aí é só a gente usar essa propriedade aqui no nosso botão, da seguinte maneira. A gente coloca um disable se fgroup valid. Ou seja, se não for válido o nosso formulário que está aqui em cima, o nosso botão vai ficar desabilitado. Vamos ver aqui, provavelmente ele vai continuar azulzinho, porque a gente ainda não adicionou nenhuma validação aos nossos botões. E agora que a gente vai fazer isso. Então a gente volta aqui, e aqui em cada item, após o valor, né, que a gente define dos campos, a gente pode definir as validações que a gente quer fazer usando os validators do Angular. Então a gente usa um validators, uma classe estática que ele vai importar aqui para a gente. Validators.compose, esse compose vai ser uma function, nela nós vamos passar um array de validações que a gente quer que aconteça nesse campo. Nesse caso, a gente quer que sejam campos obrigatórios, todos esses, então nenhum deles vai poder ficar em branco, já vamos definir isso aqui, só colocar um validators required, eu vou até copiar e colar em todos aqui, prontinho, e aí vocês vão ver que já vai estar funcionando. Olha só, carregou, agora o botão está azul, porém, se eu deixar esse campo vazio, ele já desabilita o botão, porque a gente colocou que esse campo é obrigatório, então ele não pode ficar vazio. E só se a gente digitar aqui de novo, que ele vai aparecer. Mesma coisa para os outros campos. Se eu remover aqui,
ele vai parar de funcionar. E aí só se todos estiverem preenchidos. Beleza, essa é uma das validações. Outras coisas que a gente pode fazer também são validar os tamanhos de caracteres, por exemplo. Então a gente pode vir em validators, min length, e a gente pode colocar aqui que o nome tem que ter no mínimo 2 caracteres. E no máximo, validators, max length, 10 caracteres. Então eu vou atualizar aqui e vocês vão ver que se o nome for menor do que 2, já vai dar ruim. E a mesma coisa se for maior do que 10. Então vamos ver que se eu deixar só um caractere, ele já bloqueia pra gente. E se deixar sem nada também não vai funcionar, porque ele está usando ali tanto o min length quanto o required. E aqui no caso, se a gente colocar 10, mais do que 10, ele já dá ruim aqui. Que a partir do 11º caractere ele já bloqueia, porque na nossa validação a gente colocou que no máximo tem que ser 10 caracteres. Além disso, né, existem vários tipos de validações, eu vou mostrar as principais, que são essas daqui. A gente pode validar também usando regex. Então, no caso do e-mail, que é um dos mais famosos, a gente poderia usar aqui também um validators pattern, que daí a gente vai passar um regex, né, que é o que está esperando aqui. E eu vou copiar um que eu tenho aqui prontinho, já colei um regex aqui bem grandinho, que ele serve para fazer validações dos e-mails, e você vai ver que se o e-mail estiver mal formatado, né, de acordo com o regex que a gente definiu ali, ele também não vai funcionar. Então, se eu remover isso aqui do finalzinho, ó, já bloqueou o botão, porque não é um e-mail válido segundo essa nossa validação que a gente colocou. Então, vocês podem ver aqui que se eu digitar qualquer coisa não vai funcionar, tem que ser um e-mail, e daí, passando na validação, o botão aqui vai ficar válido. E daí ao enviar a gente recebe todos os dados. Então beleza, aqui no caso eu já estou com esse objeto criado, né, que eu criei aqui só para mostrar de exemplo para vocês. Mas vamos considerar que a gente está carregando esse objeto lá do nosso banco de dados. Então aqui no constructor provavelmente ele já não vai estar pronto. Então o que a gente tem que fazer? A gente inicializa os campos como vazios ou nulos, né? Vou até mostrar como nulos agora, já que eu já fiz como vazio aquela hora para vocês verem como funciona do mesmo jeito. Então definimos tudo como nulo aqui. E aí vocês vão ver que os campos já vão ficar vazios. Beleza? E aí, como eu disse, considerando que a gente vai receber essas informações de algum banco de dados, né? Da nossa API lá e tal, a gente pode vir aqui, ó. Então vou colocar até um timeout aqui, pra gente fingir que a gente está recebendo isso aqui de um servidor. Então set timeout. 2 segundos. E considerando que a gente vai receber os dados daqui 2 segundos, daí sim a gente vai definir os dados aqui no formulário. E como é que a gente faz isso? É bem simples também. A gente dá um this fgroup get. Esse get serve para a gente pegar um controle específico. Cada um desses aqui, como eu já expliquei para vocês, é um controle. E eles são especificados por esse nome aqui, que é a chave. Então é só a gente dar um get, no caso name, set value, para setar o valor dele. E aí a gente vai passar this user name, que é o que está aqui no nosso objeto, considerando que a gente está recebendo essas informações do banco de dados. Agora é só fazer a mesma coisa para os outros 2 campos, e aí agora quando eu salvar vocês vão ver que dali a 2 segundos a gente vai setar os valores dos campos como se estivesse vindo do nosso servidor. Então vamos ver. Olha só, setou aqui pra gente, já ficou o botãozinho azul porque os dados são válidos, né, que a gente está recebendo. E é isso. Agora voltando aqui no nosso HTML, por que eu tinha deixado esse item comentado? Que é o seguinte, eu vou descomentar porque às vezes, como no caso, esse aqui é um campo de descrição, onde você como desenvolvedor, tanto faz para você se o usuário preencher ou não, não vai ter validação nem nada. Porém, você quer deixar no mesmo formulário. Então você coloca aqui e usa o ngModel, porque nesse caso você não está validando, então não tem por que você usar o form control name. Aí você vai salvar e vai vir aqui no seu aplicativo, só que vai mostrar erro. Porque ele vai falar que o ngModel não pode ser usado no formulário reativo, né? Porque ele exige que tenham uns form control names especificados. Daí ele até indica você a fazer isso aqui. Só que nesse caso, como eu já falei, é um campo que a gente não quer ter validação nem nada. A gente vai deixar largado ali, o usuário pode fazer o que ele quiser. Nesse caso, você pode ver que tem um or aqui, então ele fala, ou você pode fazer isso, que no caso é especificar no campo essa opção, ngModel options standalone true, que daí especificando esse objeto aqui no nosso input, a gente consegue utilizar sem problemas daí o ngModel em algum campo onde a gente não vai ter validação nenhuma. Então vocês podem ver que daí vai continuar funcionando normalmente, que eu recebi os outros campos aqui em 2 segundos, e salvando ele vai mostrar aqui pra gente. O único lado ruim é que daí na hora que a gente enviar o formulário, a gente só vai receber esses 3 primeiros campos e não vai receber descrição, porque ela não faz parte do grupo do nosso formulário ali que a gente especificou, né? Aí nesse caso você teria que pegar o valor desse campo separado e atribuir a esse objeto antes de você mandar para o seu banco de dados também. Perfeito, é praticamente isso, e o que a gente vai fazer agora que eu falei lá no início da aula é mostrar os erros aqui caso os campos estejam inválidos, né? Mostrar embaixo do campo certinho. Como é que a gente faz isso? A gente vem aqui, eu vou setar uma div, então ngIf ela vai existir,
só se nesse grupo de formulário está acessando os controles. O control tem o nome name, né, que a gente especificou aqui, então controls name errors. Que no caso, essa propriedade indica que se tem erros nesse controle ou não. Então, se tiver, essa div vai ser mostrada, e aqui nós vamos criar um parágrafo, mostrar ele de acordo com o erro que a gente está esperando. Então, vamos colocar um ngIf, vai ser praticamente a mesma coisa aqui. A única coisa que vai diferenciar, que a gente vai colocar um required. Então, nesse caso, ele vai mostrar o erro por causa do campo ser obrigatório. Então, esse campo é obrigatório. Vamos salvar e vamos ver se ele já vai mostrar aqui pra gente. Pode ver que ele está mostrando, porque não tem nada. Agora ele já sumiu. Se a gente voltar aqui, ó, ele desabilitou e não mostrou o erro ainda. Por quê? Porque a gente só tratou a imagem para caso o campo seja obrigatório. A gente não tratou para o erro de ser menor do que 2 caracteres ou ser maior do que 10. A gente já vai fazer isso. Mas se você tirar aqui, você vai ver que vai aparecer a mensagem de erro. Aqui tá bem feinho, né? Eu só coloquei para mostrar para vocês, mas aí vocês estilizam e deixam do jeito que vocês quiserem. E agora, para especificar os outros erros, é só a gente vir, copiar esse erro aqui. O que a gente vai mudar é que nesse caso vai ser para o min length e o próximo para o max length. Esse campo deve ter no mínimo 2 caracteres. E esse campo deve ter no máximo 10 caracteres. Então, salvando, a gente vai ver aqui como é que vai rodar. Só corrigindo o errinho que tem que ser com letra minúscula. Então, min length e max length com letra minúscula. Agora sim, salvando, a gente vai poder ver aqui o que vai acontecer. Prontinho, ó. Vai mostrar aqui, mostrou os dados. Agora, se a gente tirar e deixar só um caractere, você vai ver aqui que vai mostrar a mensagem de erro pra gente e vai desabilitar o botão. Então, esse campo deve ter no mínimo 2 caracteres. E se a gente colocar mais do que 10, ele vai mostrar aqui também, olha só. Esse é o 10º caractere, então se a gente colocar o 11º, ele vai mostrar que deve ter no máximo 10 caracteres, que é a mensagem que a gente especificou lá. E aí, se a gente remover, ele vai mostrar que esse campo é obrigatório. E a mesma coisa para os outros campos. Então aqui no caso você poderia simplesmente copiar e colocar aqui por e-mail. Nesse caso a gente quer validar se o padrão ali que a gente especificou no nosso regex está sendo validado ou não. Então a gente vem aqui em errors pattern e informa que esse campo está mal formatado. Nesse caso a gente tem que mudar aqui também para o nosso nome do nosso controle, que a gente está especificando aqui que é e-mail. Então a gente só vem e muda aqui. E salvando, a gente já vai poder ver a mensagem aqui. Prontinho, está mostrando aqui pra gente. E aqui no caso, se a gente colocar e-mail mal formatado, ou seja, se eu apagar isso que já está aqui, ó, você vai ver que o campo está mal formatado, porque não passou no nosso regex que a gente está validando ali. Então, olha só, se eu colocar qualquer coisa aqui não vai funcionar. No caso, some quando está vazio, porque eu não tratei o erro ali de quando está vazio. Então, se eu quiser mostrar essa mesma mensagem de campo obrigatório, é só eu copiar esse mesmo parágrafo e colocar aqui dentro, né? Só não esquecendo de colocar o nome e-mail aqui, né? E aí, no caso, se tiver um e-mail mal formatado, ele já vai dar erro aqui pra gente. Porém, se for um e-mail válido, ele vai sumir e vai habilitar o botão. Então é isso. E aí vocês podem fazer o que vocês quiserem, tantas validações que vocês quiserem. Vocês podem fazer validators personalizados, né? Não vou mostrar nessa aula. Se vocês quiserem, dê uma pesquisadinha que vocês vão ver que é bem simples de fazer. E aqui, como é um array, assim como eu já especifiquei, vocês podem ir colocando quantas validações vocês bem entenderem. E deixando aí o formulário de vocês cada vez mais completo. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar sua curtida. Deixa um comentário aí dizendo o que você achou, o que você tá achando dos vídeos, do canal. Eu tô ficando bem feliz e bem motivado com os comentários que vocês estão deixando nos vídeos. Também, se você não tiver inscrito, não esqueça de se inscrever no canal aí pra dar aquela moral, né, pô? Eu tô aqui toda semana produzindo vídeo pra vocês. Muitos deles são sugestões que vocês mandam. Então eu espero que vocês tenham gostando. Se vocês tiverem, dê essa moralzinha, dê essa ajuda aí e se inscreva no canal, porque isso motiva demais e ajuda bastante. Além disso, como eu já disse lá no começo do vídeo, se você não se inscreveu na minha lista ainda, vai lá e se inscreve, igorremas.com, tá aparecendo aí na tela e tá na descrição. Se inscreve lá pra você não perder mais nada aqui do canal, nenhuma novidade, tá vindo coisa muito boa por aí. E só quem tiver na minha lista de e-mails que vai ficar sabendo, hein? Então, não perca tempo, se não tiver inscrito, vai lá, igorremas.com e se inscreva, que em breve vai ter uma novidade muito boa aí pra todo mundo. Então é isso, valeu, espero que vocês tenham gostado do fundo do coração, tamo junto e é nóis!